Olá! Estamos de volta com o nosso segundo vídeo da aula 4.3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação, sobre coesão e coerência textual. No vídeo anterior, falamos sobre a coesão referencial, que é aquela que vai tentar manter o mesmo referente, ou seja, o mesmo assunto, ao longo de toda a frase, de todo o parágrafo, substituindo ele ou por um pronome, ou por um termo equivalente, ou simplesmente omitindo esse termo, porque ele fica claro a partir do contexto, de forma a não repetir displicentemente a mesma palavra ao longo de todo o parágrafo. Neste vídeo, nós vamos falar dos outros dois tipos de coesão, a coesão recorrencial e a coesão sequencial. A coesão recorrencial é aquela produzida por meio da repetição de algum elemento anterior, diferente da coesão referencial. Trata-se de uma reiteração de ideias. Já abordamos ela no vídeo anterior, sem usar este nome, quando falamos da repetição planejada. Agora, neste vídeo, vamos abordar a estratégia de coesão recorrencial mais utilizada em textos técnicos, que é o paralelismo. Paralelismo é a relação de semelhança entre palavras e expressões ao longo de um período ou de um parágrafo. É o que não acontece neste exemplo. Durante a maratona de programação, o time da UFAM vai enfrentar a UEA. Ora, o time da UFAM é um grupo. Este grupo vai enfrentar outro grupo. Então, o mais correto seria dizer: o time da UFAM vai enfrentar o time da UEA. Para evitar essa repetição time, então escrevemos desta maneira. Durante a maratona de programação, o time da UFAM vai enfrentar o da UEA. Fica subentendido a palavra time. Então aqui a gente mantém um paralelismo. Time de um lugar, time de outro. Há dois tipos de paralelismo. O primeiro deles é o paralelismo sintático, quando há semelhança de classes gramaticais ao longo da frase ou de orações. Como neste exemplo aqui. Descansar é quase tão importante quanto dominar seus atos. Então, nós colocamos aqui duas coisas importantes. Uma é descansar, verbo no infinitivo, e a outra é dominar, verbo também no infinitivo. Com isso, por meio do paralelismo, nós reforçamos no campo sintático aquilo que desejamos transmitir no campo das ideias. Queremos transmitir que duas coisas são importantes. E esse paralelismo de ideia vai ser reforçado pelo paralelismo da mesma classe gramatical empregada para apresentar cada um desses itens. Outra maneira de escrever esta mesma frase, também de forma paralela, seria assim: o descanso é quase tão importante quanto o domínio de seus atos. Dessa forma, temos dois substantivos marcando o paralelismo dessas duas ideias, o descanso e o domínio dos atos. A outra forma de paralelismo é o paralelismo semântico, que ocorre quando há correspondência de sentido, de significado entre os termos considerados paralelos, como neste exemplo. Fredegunda fez duas graduações, uma na UFAM e outra em Cambridge. Então, aqui, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade de Cambridge têm uma relação paralela de significado. Ambas são universidades. Outra maneira seria assim: Fredegunda fez duas graduações, uma em ciência da computação e outra em psicologia. O que esses dois termos têm em comum? Ambos são cursos de graduação. Caso eu misturasse, fez duas graduações, uma na UFAM e outra em psicologia, eu não estaria sendo paralelo, porque estaria misturando cursos de graduação com locais onde você pode fazer essa graduação. Nas enumerações, que são muito comuns nos textos técnicos, é onde nós vamos ver a maior necessidade de se empregar o paralelismo, principalmente aquele que é o sintático, né? Lista de verbos, lista de substantivos, de adjetivos, manter a mesma classe gramatical em cada item enumerado. Como neste exemplo aqui. Os objetivos específicos desta pesquisa são identificar características, definir um conjunto,
avaliar um conjunto. Então, os objetivos dessa dissertação de mestrado foram muito bem definidos, utilizando-se essa estrutura paralela de verbos no infinitivo. Vamos ver agora um exemplo em que o paralelismo não se fez presente. É necessário maior desempenho e força de vontade do que antes, além de enfrentar inúmeros obstáculos durante esse caminho. O primeiro deles não tem nada a ver com coesão. Trata-se de um problema de você colocar as consequências antes das causas. Não, num texto técnico, nós devemos seguir uma sequência lógica. Primeiro apresentamos as causas, para depois falar das consequências. Então, se você quiser ter desempenho, ou seja, um resultado, antes você tem que reunir um conjunto de fatores. Logo, ele não pode fazer parte do início dessa listagem. Já a força de vontade, tudo bem, ela é um requisito que a gente pode colocar nesta enumeração. Outro problema é o paralelismo. Força de vontade começa com um substantivo. E enfrentar obstáculos é um verbo no infinitivo. Então, das duas, uma. Ou colocamos todos os itens dessa lista como substantivos ou como verbos. Aqui eu preferi usar verbos. Durante esse caminho, é necessário reunir maior força de vontade do que antes, além de enfrentar inúmeros obstáculos. Ficamos aqui com dois verbos no infinitivo. O próximo exemplo também não tem paralelismo sintático. Além da ocorrência de baixa produtividade, procrastinar em excesso causa diversos malefícios ao aluno, atrapalhando seu desempenho, tirando o foco, problemas de concentração e desinteresse em atividades propostas. Essa sentença é um pouco complexa. Qual o sujeito? Procrastinar em excesso. Verbo, causa. Causa o quê? Além da baixa produtividade, que foi citada bem no início da frase, nós também temos diversos malefícios. E eles levam a atrapalhando o desempenho, tirando o foco, problemas de concentração, desinteresse em atividades propostas. Não tem paralelismo nenhum, porque tem horas que usamos o verbo no gerúndio e tem horas que usamos substantivo. Para resolver, nós escrevemos da seguinte maneira. Além de baixa produtividade, cortamos esse ocorrência de, porque não acrescenta nada. Procrastinar em excesso causa diversos malefícios ao aluno, acarretando em quê? Atrapalhando o desempenho, tirando o foco, causando problemas, levando ao desinteresse. Então, padronizamos todos os itens, iniciando com o verbo no gerúndio. Portanto, a maneira mais comum em textos técnicos de se obter a coesão recorrencial é através do paralelismo, por onde nós vamos recorrer sempre a uma mesma classe gramatical ou a itens de significado semelhante para manter a coesão ao longo do texto. Agora vamos falar da coesão sequencial, que é aquela produzida por meio das conjunções, também conhecidas como conectivos. Os conectivos ajudam a articular sequências do texto. Conectivos estabelecem relações lógicas entre ideias, tal como contraste, adição, comparação, explicação, sequenciamento, etc. Conectivos também orientam o leitor a respeito das partes do discurso, da argumentação. Quais são as nossas premissas, quais são as conclusões que se seguem dessas premissas, o que é causa, o que é consequência, qual é a tese que a gente deseja defender, quais são as objeções que alguém pode colocar contra essa tese, entre outras ideias. Alguns exemplos de conectivos são os seguintes. Conectivos de sequência. Primeiramente, ultimamente, antes, depois, frequentemente, sempre, assim por diante. Se quisermos dar um sentido de contraste, podemos usar os seguintes conectivos: mas, porém, contudo, todavia. Se quisermos dar ideia de adição, podemos usar estes conectivos. Também, não só, mas também, assim como também, e assim vai. Caso desejemos empregar conectivos que deem a ideia de explicação, podemos usar pois, porque, que, porquanto, por isso, e assim vai. Existem muito mais conectivos dentro de cada categoria dessa, e existem várias outras categorias de conectivos. Então, se você deseja conhecer mais, recomendo você entrar neste blog aqui, que ele lista diversas classes de conectivos.
Mas atenção, procure usar o conectivo mais adequado ao seu contexto. Não vai usar um conectivo de contraste quando você, na verdade, deseja exprimir uma adição. Não é porque você acha que o conectivo todavia é muito bonito que você vai empregar ele para qualquer situação. Não, todavia, ele somente é empregado em situações de contraste. Não vai usar todavia para exprimir uma adição, uma explicação. Também devemos evitar a repetição descuidada de um mesmo conectivo ao longo do texto. Sempre que possível e for adequado, tente substituir um conectivo que você já utilizou anteriormente no texto por um outro da mesma família na nova frase que você está elaborando. Aqui sim, no caso dos conectivos, vale aquela recomendação de evitar de usar o mesmo termo, o mesmo conectivo, ao longo do texto. Diferente de uma palavra técnica. Se estamos falando de algoritmo, aí temos uma outra situação. Esse é um termo-chave. O nosso leitor, ao final do texto, tem que reter em sua memória, tanto de curto prazo quanto na de longo prazo, que o termo principal que você queria abordar no seu texto era algoritmo. Então, por isso, é até recomendável que essa palavra seja repetida, desde que seja de forma planejada, ao longo do texto. Já os conectivos, eles não carregam em si a ideia principal do texto. Então, eles podem ser e devem ser variados de forma a não cansar o nosso leitor. Este aqui é um bom exemplo de coesão sequencial. A ideia de um dispositivo de computação universal foi descrita pela primeira vez por Alan Turing em 1937, propondo que toda a computação poderia ser realizada por um tipo especial de máquina, então, ou seja, naquela época, chamada máquina de Turing. Agora vem uma ideia contrastante. Embora Turing tenha apresentado sua descrição matemática, ele estava mais interessado, ou seja, não é apenas interessado, o interesse dele era maior. Então, estamos dando aqui uma intensidade. Estava mais interessado na definição filosófica de computação do que, ou seja, comparação, do que em construir a máquina propriamente dita. O modelo por ele descrito tinha como base as ações que as pessoas realizam quando, no momento. Então, estamos dando aqui uma ideia de tempo, quando envolvidas na computação. Então, concluindo, abstraindo essas ações, o que Turing fez? Turing criou um protótipo para uma máquina computacional que realmente transformou o mundo. A coesão sequencial também tem seus bugs, que no caso dos textos técnicos, eu levanto aqui os dois principais cometidos pelos alunos: conectivo inadequado ou interrupção do período. E o que é um conectivo inadequado? É quando utilizamos uma conjunção adequada para exprimir um tipo de situação no lugar de uma outra situação que exprime um contexto bem diferente. É como se a gente usasse uma fita isolante para conectar dois pedaços de cabo de rede. A fita isolante pode até ser adequada para poder emendar fios elétricos, mas não vai ser o caso de emendar dois cabos de rede. Ou seja, quando usamos uma conjunção de consequência no lugar de uma conjunção de adição, nosso leitor pode até entender o nosso texto, mas vai ter que parar alguns segundos para fazer uma emenda correta de uma ideia com a outra. Contudo, se o nosso leitor ou leitora tiver que fazer isso diversas vezes ao longo do texto, estaremos transferindo o nosso trabalho de revisão para essa outra pessoa, o que representa uma tremenda falta de respeito com o tempo dela. Justamente porque um conectivo inadequado dificulta o processamento do texto por parte da memória de curto prazo do leitor. Então o leitor vai dar umas travadinhas à medida que vai lendo. E não é isso que desejamos. Vamos ver um exemplo desse bug? A televisão é, em parte, responsável pela chamada crise na linguagem. Além de proporcionar horas de lazer, leva os telespectadores a uma atitude passiva, excluindo o diálogo e a interação. Ora, o que a TV faz? Ela proporciona horas de lazer, mas, ao mesmo tempo, leva os telespectadores a uma atitude passiva. Ora, essas ideias têm uma relação de contraste e não de adição, como o conectivo além de sugere. Então, o mais correto seria reescrever essa frase assim: apesar de proporcionar horas de lazer,
A TV leva os telespectadores a uma atitude passiva. O outro bug da coesão sequencial, que é aquela que atrapalha a sequência do texto, é a interrupção abrupta do período. Veja só, a nossa memória de curto prazo lê um sujeito, lê um verbo, está esperando o complemento. E aí, do nada, a gente coloca ali um ponto, interrompendo a frase e deixando ela sem sentido. Ou forçando o nosso leitor a ler, reler e reler até entender o sentido que talvez nós, como autores, pretendíamos passar. Em vários casos, o aluno chega até a utilizar o conectivo correto, diferente da situação do bug anterior, mas coloca esse conectivo em uma nova frase, quebrando a ideia de conexão, de sequenciamento, encadeamento de ideias. Frases fragmentadas, elas atrapalham você expressar exatamente a ideia que você desejava transmitir, porque eles interferem nessa expressão. É o caso deste exemplo. Montar a própria startup parece vantajoso. Ok, sozinha esta frase tem sentido completo. Aí vem uma frase do nada, cabendo ao empreendedor uma boa dose de ousadia. Veja só, aqui a gente tem um gerúndio. Cadê o verbo principal? Então, é uma frase fragmentada. A pontuação correta de se fazer aqui seria uma vírgula, para mostrar a consequência, ou seja, as vantagens de se montar a própria startup. Outro exemplo de frase fragmentada. Não há razão para tantas análises. Até aqui tudo ok. Pois o problema está praticamente resolvido. Quando nós usamos conectivos, conjunções coordenativas, e, mas, pois, na maioria das vezes não devemos separá-las em frases distintas. Se a função da conjunção é justamente juntar duas orações em um mesmo período, por que a gente vai manter as orações separadas em períodos diferentes? Então aqui nós vamos ter uma fragmentação, porque a função da conjunção pois é unir duas orações, que é o que não acontece aqui. Da mesma forma, essa frase também é fragmentada, porque estamos iniciando o segundo período com uma conjunção adversativa, cujo papel é justamente unir as orações em um mesmo período. Agora, entre os alunos de textos técnicos, o campeão das frases fragmentadas são aquelas que começam com esse conectivo, o que. Veja, nem sempre a frase que começa com o que ela está incorreta, como nesses casos aqui. Não haverá sempre um algoritmo perfeito para um transtorno a ser resolvido. O que vai determinar se ele é eficaz e assim vai. Então, quando temos esta fórmula, o que alguma coisa é, nós estamos tentando dar uma relação de ênfase. E, portanto, aqui o uso de o que está correto. Outra situação em que podemos iniciar uma frase com essa expressão o que e vamos estar correto é para as perguntas. O que seria uma vida considerada boa? Uma pergunta. O erro é quando usamos a expressão o que para se referir a uma frase anterior, como neste caso. Essa estratégia é boa quando não é possível reduzir o tempo das tarefas, mas se quer realizar o maior número delas. Ponto. O que vai de encontro em relação ao conceito ideal do professor Pererê Parará. Sim, o que, o que? A que se refere esse o que? Ele não pode ficar subentendido. Ele tem que estar na mesma frase. Então, se esse o que está se referindo a essa situação comentada na frase anterior, então aqui devemos usar uma vírgula e não um ponto. Portanto, não tem problema em você iniciar uma frase com a expressão o que, desde que você esteja apresentando uma expressão de forma enfática, o que alguma coisa é outra coisa, ou se você estiver apresentando um questionamento, o que é pererê parará? Interrogação. Aí não tem problema. O problema é quando nós utilizamos o que para iniciar uma frase fazendo referência à anterior. Então, neste caso, não devemos usar ponto para iniciar uma nova frase, e sim uma vírgula, e aí vem a oração seguinte. Caso você note que vai ficar uma frase muito longa, então você pode tentar trocar de conectivo. Nesse caso aqui, a gente poderia dizer o seguinte: porém, ela, né, ela quem? Essa estratégia vai de encontro em relação, e assim vai. Então, dessa maneira, ficamos com duas frases curtas e não temos esta quebra da sequência, da coesão sequencial,
pelo uso incorreto dessa partícula, deste termo o que, no início da frase. Vamos ver outro exemplo, problemas de otimização, como o caixeiro, caixeiro, viajante, e o problema da distribuição com tio de assentos na festa, de Megan Tarará. Cadê o verbo? A gente só falou aqui de problemas de otimização e exemplificou. Tem o do caixeiro viajante e tem o da distribuição. Mas o que isso tem? Veja que a frase não continua, está faltando o verbo. Aí agora tem uma nova frase. Não necessariamente tem uma solução. O que não tem necessariamente uma solução? Se perdeu, não tem sujeito essa frase. Ou seja, o SVC foi interrompido e aí destruiu tanto a clareza quanto a coesão desta frase. Aí mais métodos convergem para uma solução aproximada, ponto. O que leva? O que leva? Isso ficou lá atrás. Então esse o que aqui está sendo empregado de forma também inadequada. Aí leva a uma situação de incomodidade entre o mundo matemático. Aí veja só, incomodidade. Ok, essa palavra existe no dicionário, mas ela não é muito utilizada. A palavra incômodo, ela é equivalente e soa menos estranha aos nossos ouvidos. Entre o mundo matemático, não, é no mundo matemático. Olha a preposição aqui mais adequada. Poderia ser assim, entre os matemáticos, tudo bem, mas no mundo matemático é no, não é entre, que busca sempre a sua exatidão. Muito cuidado em utilizar pronomes indefinidos, sempre, nunca. Eles são muito extremos. Então, nesse caso, eu nem colocaria esse final, que busca sempre a sua exatidão. Eu tiraria isso tudo. Então, corrigindo esse texto, nós temos problemas de otimização, e daí vem um termo acessório interrompendo, então tem que ter uma vírgula para entrar, como o caixeiro viajante, o problema da distribuição de assentos, da festa, Megan Bolo, citado no livro, vírgula para poder encerrar esse termo acessório que interrompe o SVC. Não necessariamente tem uma solução, mas métodos que convergem para uma solução aproximada. Aí agora, ao invés de eu emendar uma vírgula e falar o que leva a uma situação, o que levaria a frase ser muito longa e de difícil processamento pela memória de curto prazo, então a gente pode botar um ponto, e no lugar da expressão o que, vamos utilizar o pronome demonstrativo isso, que ele é o mais adequado para retomar uma ideia que ficou em uma frase anterior. Isso leva a uma situação de incômodo no mundo matemático. Veja que é no mundo matemático, não é entre. E evitamos a expressão generalizada que a matemática sempre busca a exatidão. Será que isso é mesmo verdadeiro? Muito perigoso afirmar isso. Então aqui encerramos o segundo vídeo que abordou os mecanismos de coesão de um texto, onde enfocamos principalmente as estratégias mais adequadas a textos técnicos. No próximo vídeo, nós vamos abordar a coerência. Até lá!